todos sabemos que não é um demócrata, Bolsonaro não é um demócrata, e ha dicho que as manifestações que pedem o golpe militar são manifestações democráticas. Bueno, uma manifestação que pede golpe militar é como uma manifestação que pede a volta do nazismo em Alemanha. Não é democrático e não há que ter tolerância com os intolerantes nesse sentido. Pandemia digital desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en directo para hablar de Brasil. Tú eres, Vale. bueno, no solo un brasileño, sino que has vivido de cerca la política y has vivido de cerca tanto lo que ha supuesto el gobierno de Bolsonaro como ahora vas a vivir lo que es la vuelta de Lula. ¿Cómo están siendo estos días allí en Brasil? ¿Cómo estás sintiendo tú ese regreso a la presidencia y cómo notas que está la gente? Bueno, eu estou mirando tudo desde aqui, desde lejos, ou seja, é uma mirada, incluso uma mirada mais ampla. Me parece que há uma diferença muito marcada, muito substantiva em la qualidade da representação pública, não? Ou seja, echamos da presidência um homem que não somente era antidemocrático, mas um homem que falava palabrotas todo o tempo, que seu discurso era violento em si mesmo, o discurso era violento, que não tinha respeito da comunidade internacional e, bueno, havia constituído um governo de uma cleptocracia de ladrões e mafiosos. Vale, substituímos, echamos a este governo por um governo de um homem que já ha governado o Brasil por 8 anos e que ha hecho os melhores anos de la história da República em Brasil. Um homem com sensibilidade e que para as classes mais desfavorecidas, os mais débeis, que tem uma sensibilidade para os temas do século XXI, como um tema climático, ou seja, já, este câmbio já é muito significativo e isso já ha trazido alegria ao povo brasileiro, né? O governo Lula não começou hoje, praticamente. O dia primeiro foi a posse. O governo começa hoje com a posse de los ministros, de los secretarios. Entonces, el gobierno empieza, ¿vale? Prácticamente hoy. Pero el clima, la sensación de la gente, me parece, sobre todo de la gente que tiene un contacto, sea mis amigos que están allí, mi familia, pero también las personas que me siguen en la social media, la gente tiene ahora un sentimiento de esperanza y que fue muy bien representado en la participación popular en la posse, ¿no? Que hubo más gente nesta posse de Lula que en la posse de 2002, cuando se eligió presidente por primera vez. Aún así, fue una victoria más apretada de lo que se podía esperar, ¿no? Fue apenas 2 puntos de diferencia, muy por encima lo que podíamos pensar el resultado de Bolsonaro, y fue con una coalición muy amplia, ¿no? De hecho, es interesante ver cómo va a terminar de dar forma a su gobierno, que va a dar cabida a muchos de los partidos. Su vicepresidente fue opositor, ¿no? Al propio Lula en su momento. Habla mucho de un gran frente amplio para poder vencer a Bolsonaro. ¿Va a ser difícil? ¿Va a costar lidiar con una alianza tan amplia? ¿Va a condicionar el programa? Bueno, yo creo que no, porque Lula tiene la capacidad de negociar, ¿no? de lidiar, de hablar com os diferentes. É sua característica desde quando era sindicalista, que comandava o sindicato de los metalúrgicos del ABC Paulista, ¿no? De la região que se chama ABC Paulista. Ou seja, assim que tienes esta capacidade política, é um animal político no sentido aristotélico e no sentido que Hannah Arendt confere a la política também exerce muito bem, que ou seja, que é sentar à mesa para juntarse con los distintos, con los diferentes, pero marcar posición todavía. Entonces creo que si se irá bien, claro que no será el gobierno del sueño de la izquierda. Aliás, este gobierno del sueño de la izquierda me parece cada vez más lejano. No, habrá que hacer concesiones seguramente, pero las áreas estratégicas para el desarrollo del país, a política econômica que ele pretende implementar, para isso há assegurados que seu partido mantenha esses ministérios, não? O hecho de que houve uma pequena diferença em los votos
não é tão significativo quanto o hecho de que o poder econômico, as mídias sociais, toda a infraestrutura digital del gabinete, que chamamos del gabinete del odio, ¿no? La economía digital de la mentira, del acoso y de las fake news, la violencia perpetrada por agentes de las milicias y policías cooptadas por el fascismo. O sea, hubo todo eso y aún así Lula venció las elecciones. Entonces, no es una victoria pouco significativa, é muito significativa. Na segunda volta, havia como um plano para impedir que os votantes de Lula, os eleitores de Lula, fossem a las urnas votar a Lula, e deste plano, isso parte o diretor da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, havia setores do Estado cooptados por el fascismo e que tentou de todas as formas impedir a eleição de Lula. Si miramos la cantidad de plata puesta en la campaña de Bolsonaro y la cantidad de plata puesta en la campaña de Lula, tú podrás notar que todo o poder econômico estava do lado de Bolsonaro, aunque Bolsonaro fuera un fascista, aunque Bolsonaro haga hecho un genocidio con el manejo de la COVID-19 y contra los pueblos indígenas, aún así los sectores, la clase dominante, la mayor parte de la clase dominante en Brasil, el mercado financiero, corporaciones estaba con Bolsonaro, estaba poniendo plata en la campaña de Bolsonaro y quería que Bolsonaro vencesse esas elecciones. Entonces, Lula venció con un margen pequeño de diferencia, pero muy significativo si llevamos en cuenta tudo isso que se passou, principalmente a violência perpetrada contra nós outros, de modo que nós outros nos alejássemos do espaço público e nos quedássemos com medo, porque todo esse terrorismo da extrema-direita queria produzir o medo e impedir que Lula se elegesse, ¿vale? Então, Lula se reelegeu em contra, sobretudo, e dito isso, concedi uma entrevista mais temprano para o Brasil e dijo isso, a vitória de Lula foi sobretudo uma vitória por la verdade, uma vitória contra a mentira e contra o ódio, contra a campanha de mentira e ódio da extrema-direita que ha, mais que polarizado a sociedade brasileira, ha radicalizado uma parte da sociedade brasileira, que ha se convertido em membros de uma seita política que no tiene más contacto con la realidad. Es importante eso porque, como estábamos diciendo, hay un porcentaje muy representativo de la población brasileña que optó por Bolsonaro, mucho más de lo que se esperaba inicialmente, y es un fenómeno que está arraigado que tiene unas ramas muy fuertes, por ejemplo, en sectores evangélicos, con ramificaciones en la iglesia muy importante, que tiene un conglomerado mediático, es decir, lo que decías tú, campañas de desinformación, con periódicos, con redes sociales muy bien estructuradas, campañas masivas, y que también tiene una pata económica, ¿no? Tanto en el agro brasileiro como en otros grandes sectores. Y, bueno, la anécdota es clara, ¿no? Que Bolsonaro se haya ido, pero más allá de la anécdota está la duda real de qué va a pasar ahora con esa parte de la sociedad que efectivamente tiene ahora un discurso de odio muy arraigado. Y bien, si no es Bolsonaro, su hijo ha tomado muy buenas posiciones y desde luego parece que ya han dicho que no van a dejárselo fácil al gobierno de Lula, ¿no? Nos vamos a encontrar una oposición frontal y muy bronca. Bueno, seguramente el gobierno de Lula tendrá una oposición, pero te digo que los votantes de Bolsonaro no son en su totalidad, como dizer, identificados ideológicamente. Brasil es un país complejo, muy grande, un país continental, donde hay o que chamamos de currales eleitorais, ¿no? Las oligarquias políticas locales manejan o voto da população vota por muitos motivos. Um de ellos é a identificação ideológica, ¿no? Mesmo entre os evangelistas, houve muitos que votaram em Lula e agora, com o hecho de que Bolsonaro ha salido del governo e, portanto, perde a máquina pública e a plata, a capacidade de financiação da campanha de mentira e ódio, muita gente se quedará agora desperta sobre o que estava se passando em Brasil e eu arriscaria dizer que o número de
de bolsonaristas, de fascistas, de fachas brasileños, ha se reduzido a 15% da população, que não é distinto da quantidade de faixa que há em outros países, incluso em Europa, não? Eu até arriscaria dizer que há mais faixa em Europa do que em Brasil. Brasil é um país que sim, há uma tradição de oligarquias políticas que manipulam o voto. Não o Brasil tem déficit muito grande de democratização da comunicação, ou seja, os meios, a prensa hegemônica é de direita, pero te digo que Lula enfrentará a oposição, pero seguramente o bolsonarismo, o fascismo perderá força e se reduzirá a esta secta política que é mais pequena. Mas basta mirar o que se passou agora com as ocupações que os bolsonaristas fizeram delante dos quartéis de las Fuerzas Armadas, pedindo um golpe militar, ¿vale? Ao princípio havia muita gente, pero não demasiada gente, pero havia muita gente, e com o tempo a gente foi abandonando, porque a realidade se está imponiendo, ¿no? O sea, Bolsonaro foi derrotado, huiu para os Estados Unidos, deixou que os membros de sua seita quedassem ali, abaixo lluvia, abaixo tempestades, para nada, porque ele e seus filhos se foram, não? Porque e a promessa de que vão ser uma oposição bronca tampouco se cumprirá, porque uma parte do poder político em Brasil está naquilo que a prensa brasileira chama de centrão, que é o centro grande, o centro estendido. Pero a verdade é a direita. E a direita lhe gusta ao poder, a direita lhe gusta los espacios en el Estado, y vale, y una parte de esa derecha pactuó en esta frente amplio para el retorno de la democracia, así que los fachas serán minoría en el Congreso Nacional, harán oposición seguramente, no será mayoría. Pero es peligroso también porque se ha centrado, ¿no? Esa unión muy amplia, que como dices tú, al final se comporta como la derecha, es la misma que posibilitó el impeachment, ¿no? de Dilma. Bueno, claro, es un risco, pero todos los frentes amplios son peligrosos, ¿no? Cuando imagina, Estados Unidos, Rusia, deciden se unir con los países de Europa para vencer Hitler en la Segunda Guerra, era un frente amplio con muchas contradicciones y muchos intereses en conflicto, pero sí se uniram para derrotar o inimigo comum. Foi o que se passou em Brasil, e não estamos ingênuos em relação a estes múltiplos interesses em conflito. Somos muito conscientes disso e vamos administrar isso que tem. É o que há, como se diz. Né? Em português dizemos, é o que temos para hoje, é o que há. Então, há que manejar dentro desta possibilidade uma política, sobretudo agora, uma política econômica que resgate a gente de la miseria, de la pobreza que ha crecido mucho, que vuelva a generar empleo y renda para la gente, que es más urgente en Brasil, ¿no? Y claro, toda política que Lula empezó con una política de desarmamento de la población, eso es muy importante, revogando al decreto de Bolsonaro que permitía la creación de los clubes de tiro, y la adquisición de armas por civiles, por personas, ¿no? por gente del pueblo. O sea, eso ya está empezando una política muy eficaz como dizer, de reparação do que hizo Bolsonaro. Assim que sou esperançado, não sou o tipo de esquerda que se põe automaticamente em la crítica e a uma espécie de idílio ou uma espécie de paraíso que não haverá. Não há paraíso. Só há paraíso quando se morre ou quando se põe louco. Fora dessas duas situações, não há paraíso. Então, o que temos é a política. Vamos fazer política. Não? E, claro, Lula é muito esperto, tem uma competência, um savoir-faire, um know-how que lhe permite fazer isso muito bem em seus dois mandatos, e não será diferente agora. Agora, óbvio, não vamos echar de uma vez por todas as oligarquias políticas brasileiras que têm 500 anos e que, permita dizer,
tiene origen en Europa, son los colonizadores, son las familias de colonizadores que allí se establecieron, allí saquearon los pueblos indígenas, tomaron las tierras, hicieron leyes que les protegen, o sea, se perpetúan no poder. Estamos nosotros que somos parte del pueblo, que somos la clase media, la clase media, intentamos de toda maneira ampliar nossa participação nesta representação política, mas é difícil porque o poder econômico está com eles, não? Poder político e poder econômico. Então, o sonho de que vamos derrubar, tumbar as oligarquias políticas, escravocratas, racistas, colonialistas, neocolonialistas, não? Relacionadas com o mercado financeiro, com esta nova ola de neocolonialismo e imperialismo, é um sonho que não vai se passar. E não adianta, não hace falta ter esse tipo de esperança em relação a Lula. Para mim, o hecho de que Lula se comprometerá com uma agenda verde, não? Com a proteção da Amazônia e dos povos indígenas, com um desenvolvimento sustentável que reduza a redução de gases tóxicos, ou seja, toda essa agenda do século XXI para a manutenção da vida no planeta já é muita coisa, ¿vale? Já será muita coisa. De Mas hecho... será que isso, todos os temas de los direitos civis que temos como uma potência, também será muito bueno. E, bueno, estou te falando tudo isso como um analista que está observando de lejos. Eu não hago parte do governo, ¿vale? Eu hago parte da luta que ha permitido a eleição de Lula. Esta luta foi minha desde sempre, desde que saí para o exílio, comecei uma atuação internacional para denunciar o governo Bolsonaro, que havia começado, mas já era desde sempre um governo fascista, não? Organizado por pessoas fascistas de extrema direita e contrária à democracia. Então, hago parte da luta que ha permitido Lula se eleger, mas não ter o governo Lula, pelo menos hasta agora, e estou falando aqui desde uma pessoa esperançada que está contando com que esse governo haga sucesso. Hay varios gestos, ¿no? Ya ha firmado 13 decretos, como decías tú, respecto a la regulación del armamento, también respecto a la protección del Amazonas. El nuevo gobierno, que tiene en total 37 ministerios de 9 partidos, ¿no? Para hacer ese gobierno que dice de unión y reconstrucción, tiene figuras muy importantes que decías tú. Yo, por destacar algunas, y ahora te pregunto por tu opinión sobre cuáles crees que son las mejores noticias o los puntos que tú más pondrías la atención, sería, por ejemplo, Fernando Haddad en Economía, ministro de Hacienda, ¿no? Que es un ministerio muy importante. Haddad fue candidato presidencial frente a Bolsonaro, ¿no? Mauro Vieira en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ya fue ministro con Dilma, por tanto vamos a ver continuidad en la política exterior brasileña, ¿no? Con seguridad, fue ministro entre el 2014 y el 2016. Luego tenemos, por destacar a 2 mujeres, aunque es cierto que de 37 solo hay 11 mujeres, ¿no? Sigue siendo mucho mayor que el primer gobierno de Bolsonaro, si no me equivoco, eran dos, y uno de ellas era el Ministerio de Familia, ¿no? Que era el invento que habían creado. Pero bueno, como tú decías, era el Ministerio de Pueblos Originarios, de Pueblos Indígenas, que ahí está Sonia Guajajara. Sonia Guajajara y Marina Silva. Eso es, y Marina Silva en Medio Ambiente, que es una defensora de la Amazonía. ¿Cuál crees tú o cómo analizas estos nombramientos? Ya decías, en su mayoría son gente cercana al PT, en estos ministerios estratégicos de economía, exteriores. Pero, ¿hay alguna noticia en especial que tú destaques o que te creas que es especialmente importante? Bueno, yo diría que hay 2 ministerios que son importantes y que, yo diría que lamentablemente ha parado en las manos de personas que no son, como decir, que no están muy ideológicamente identificadas con nosotros, ¿no? Que hacen parte de este conjunto de políticos que son fisiologistas, que buscan sus intereses privados, particulares, mantener sus currales, sus sitios electorales, y muy pocos republicanos, ¿no? Yo diría que son el Ministerio de la Defensa y el ministro de la Defensa, que el Múcio, que es su nombre, ha dado declaraciones muy infelices, por ejemplo, diciendo que Bolsonaro es un demócrata
cuando todos sabemos que no es un demócrata, Bolsonaro no es un demócrata, y ha dicho que las manifestaciones que piden el golpe militar son manifestaciones democráticas. Bueno, una manifestación que pide golpe militar es como una manifestación que pide la volta del nazismo en Alemania. No es democrático y no hay que tener tolerancia con los intolerantes en ese sentido. Y bueno, Múcio es un ministro que está desafinando en la orquesta, ¿vale? Entonces caberá a Lula, maestro de esta orquesta, dizer a ello, tú eres un instrumento que está desafinando. Y si tú desafinas, toda orquesta está comprometida, que Pero es la verdad. desafina antes de empezar, ¿no? Antes de empezar ya está Sí, desafinando. vale, desafina en el ensayo, que es más grave. Ese es uno. Y el otro es el ministro de la Comunicación. O sea, el Ministerio de la Comunicación no debería estar en las manos de un partido como Unión Brasil, que es un partido de derecha. Y sobre todo en las manos de un tipo que ha votado en Bolsonaro en 2018, ¿no? Entonces, son errores que el PT está, bueno, y que Lula está cometiendo de principio, pero esos errores, si comparamos con los aciertos de los otros nombres, como Fernanda Haddad en la Hacienda, el Ministerio de la Hacienda, eh, eh, Aloysio Mercadante en el BNDES, no Banco Nacional de Desarrollo, también las indicaciones para Caja Económica y el Banco Público, Caja Económica y Banco do Brasil, serán también indicaciones muy cerca del PT, Marina Silva en el medio ambiente, o sea, Silvia Almeida en los derechos humanos. Hay mucha gente, o sea, hay un equilibrio, hay personas muy buenas en los otros ministerios que van, digamos, servir como neutralizante desses errores de agora, ¿vale? E Lula seguramente é um bom maestro, aprovado que é um bom maestro, e que quando algum de los instrumentos começam a desafinar, lo echa e lo substitui por alguém que pode tocar de manera más armónica. Nos preguntaban aquí en el chat, de hecho, Antonio Barea, un seguidor fiel de Pandemia Digital, sobre el papel que van a tener distintos partidos. Como decías, una coalición muy amplia. En concreto nos preguntaba por el PSOL, donde militaste hace tiempo, y el Partido Comunista de Brasil, otras organizaciones. No sé qué papel crees que puede tener en concreto el PSOL o alguna otra que creas que vaya a ser especialmente influyente. Hace 4 años Marina Dávila del Partido Comunista era la dupla de Haddad. Ahora, ¿quién crees que va a ser el principal apoyo que tenga el PT? Porque es una bancada débil en el Congreso, es una bancada... No es la bancada mayoritaria, de hecho, el PT. Sí con sus aliados, pero no por sí solo. No, o PT segue como uma maior bancada, la más grande bancada, pero la bancada do PT por sí só não garantiza a maioria. Claro. Lula há que ter apoio de outros partidos e por isso ha hecho este frente amplio que lhe permitirá governar, porque do contrário não governaria, não teria o frente amplio, então não teria a maioria. Pero los partidos de izquierda sí sigue teniendo apoyo del Partido Comunista, de Manuela Dávila. Manuela Dávila incluso es una ausencia gritante en ese gobierno y he preguntado hoy en esta entrevista que he concedido a Brasil, ¿dónde está Manuela Dávila? Porque el gobierno no ha contemplado Manuela Dávila como ministerio, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el Ministerio de las Comunicaciones, que es un tema que ella maneja muy bien. Y Manuela Dávila, además, ha pedido mucha cosa, ha sido atacada de manera muy violenta, es una mujer víctima de misoginia y del machismo de la política a la derecha y a la izquierda, y que ha puesto todo seu trabalho em favor de Lula, em favor da democracia, né? Ela foi a responsável por a Lava Jato haver sido desmascarada, ou seja, a Lava Jato foi desmascarada como uma operação política graças a Manuela Dávila, porque foi a pessoa que decidiu entregar as provas contra a Lava Jato a The Intercept, que isso el reportaje que desmascarou Sérgio Moro e Dallagnol. Assim que Manuela Dávila é uma grande ausência no governo. Pero el PCdoB, seu partido, está com Lula, hace parte da base de Lula no Congresso Nacional. Luciana Santos, que é do mesmo partido, ¿no? do PCdoB, ha sido nomeada ministra, ela que foi alcaldesa de Olinda, no estado de Pernambuco.
El PSOL tem agora o Ministério dos Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara é filiada ao PSOL, assim que o PSOL estará em la base do governo. Há setores do PSOL, não, porque o PSOL é um partido complexo, Muy como amplio. também é o PT, não? Esses partidos llenos de tendências e correntes, e como se houvesse parte do partido. Não? E há correntes do PSOL que a elas lhe gostariam quedassem na oposição. Não? É uma esquerda muito infantil que necessita ser oposição sempre, que não logra nunca ser parte de um governo e assumir responsabilidades que um governo exige. E uma das responsabilidades de um governo é lidar, é governar para todos e lidar com os conflitos de interesse e solucionar esses conflitos de interesse. Não? Do contrário, seria uma ditadura, não seria democracia. Então, há correntes, há tendências no pessoal que lhes gostaria sempre quedarse no papel de oposição, ou seja, no papel de la piedra, nunca de la vidraça, nunca del escaparate. Não? Pero me parece que o partido ha sido responsável e se ha quedado em la base de Lula, ao menos nestes primeiros anos que necessitamos reconstruir o Brasil depois del governo Bolsonaro. Hay una cuestión que yo creo que es clave y que se ha visto bueno, con total claridad en estas últimas elecciones, donde tiene que volver Lula para ser competitivo frente a Bolsonaro, porque se vio que había serias dudas después de la derrota de Haddad de que alguna gran figura pudiese sustituir a Lula, ¿no? De hecho, las cotas más altas de voto han llegado con él. Se veía que en las encuestas ni Haddad ni otros candidatos serían competitivos. Entonces, bueno, Lula ha vuelto, tercer mandato, ya dejó en su momento la primera línea política, aunque ha vuelto. La pregunta es, ¿hay alguna alternativa que se vea en el horizonte? ¿Lula vale para volverse a presentar dentro de 4 años? Yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Está la reconstrucción, como dices, pero este debate está encima de la mesa y lo puso encima de la mesa Lula, no ahora, sino hace una década, ¿no? Cuando él se retira y queda un relevo muy, muy frágil. Y ahora se ha visto que es todavía más frágil. Bueno, ele havia hecho sua sucessora, não? Que todavia foi, bueno, Dilma não tem o carisma de Lula e tampouco sua capacidade política de negociação. Dilma é uma mulher mais ortodoxa, é uma mulher demasiado honesta, honesta intelectualmente, materialmente, é uma mulher admirável. A mim encanta Dilma. E era a sucessora de Lula e poderia foi reelegida, não se elegeu na primeira vez e se reelegeu em 2014, pero estava a gente, as oligarquias políticas estavam tão certas de que o PT se quedaria muito tempo como hegemonia política que decidiram golpear a Dilma, não? Então, sim, a partir de aí há uma crise de liderazgos políticos de esquerda, alguém com o mesmo carisma e capacidade de comunicação que Lula tem. Fernando Haddad não é seu melhor substituto, porque Fernando Haddad tem um aspecto aún muito, eu diria, elitista, não? É um tipo que não habla a la gente. Então, esse é um reto, está colocado. Aí, há que apostar, há que investir em novos liderazgos, identificar quais são essas pessoas que podem substituir Lula e ser competitivo em 2026. Isso não, 2026, creio. Sí. Bueno, hay que pensar, pero creo que tampoco en 2026 el PT vencerá las elecciones, ¿vale? A mí no me gusta hacer futurología porque no soy, Pero la estás haciendo un poco. no hago previsiones, no me gusta, ¿vale? Porque puedo errar, pero estoy hablando a partir de este análisis que hago del momento. Puede ser que algum dos ministros se destaquem de maneira tão brilhante que se converta num liderazgo competitivo para 2016. Pero creo que 2016 a extrema-direita não logrará vencer as eleições tampouco. Ou seja, será uma eleição que os candidatos mais fortes serão os candidatos mais de centro-direita, eu diria. ¿Vale? Nesse tempo, a esquerda há que repensar seus métodos, há que repensar seu discurso, há que incorporar temas do século XXI, há que deixar sua ingenuidade, seu populismo muitas vezes,
hay que dejar sus envidias, su guerra fratricida interior, y hay que apostar en el futuro, ¿no? Pensando más en la gente, menos en sus proyectos de poder personales, así, yo diría. Ese es un reto que puesto a la izquierda brasileña, a las izquierdas brasileñas, ¿no? Yo colocaría no plural, no tenemos una izquierda, sino izquierdas, que agora todavía están juntas, pero no sé si seguirán juntas, pero el ideal es que seguíssemos juntos, juntas y juntos, eh, para implementar un gobierno humanista y ambientalista más a largo plazo. Y ya para acabar, nos preguntaban también, tú has vivido en carne propia pues el lawfare, los fake news, las campañas de desinformación. Nos preguntan cómo se va a atajar ese riesgo, sobre todo porque ya no es solo lo que pueda quedar, sino lo que se vivió con Dilma, ¿no? Es decir, es un riesgo que existe. ¿Crees que hay alguna medida? ¿O qué crees? ¿Cómo lo vives tú con la situación que tienes? Que efectivamente, nos has dicho al principio, te fuiste de Brasil y has vivido en carne propia lo que son las campañas de señalamiento, ¿no? Por tu condición, etcétera. Bueno, eu espero que esse governo, quando me filiei ao PT, eu pus 5 temas. Lula participou de minha filiação, eu hice uma filiação remota, ou seja, desde aqui, com ele participando em vídeo. Dilma invitei a colar, algumas pessoas de destaque internacional Casi para nada. participar da filiação, porque eu queria ser desta filiação um ato político, e era um ato político em favor de Lula naquele momento. Eu fui o primeiro, digamos assim, a primeira pessoa pública, figura pública, a, a cambiar de partido para fortalecer a figura de Lula e dizer que ele deveria ser o candidato à presidência para enfrentar o fascismo. E esses 5 pontos que apresentei, que é o tema do combate ao racismo, o tema da igualdade de gênero, o tema de câmbio climático, a renda básica e a desinformação, o combate à desinformação. Esses 5 temas estão contemplados no governo e está no discurso de Lula, no discurso que Lula hizo em sua posse. Então, creio que o combate à desinformação será um tema importante. Hoje, Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, ha anunciado como secretário Nilmário Miranda, que é uma figura pública muito respeitável, que ha enfrentado a ditadura militar, incluso com sequelas de las torturas, e é um tipo que hará recomporar a Comissão de la Verdade para enfrentar os crimes de la ditadura, pero também enfrentar os crimes perpetrados por el governo Bolsonaro, que é um governo de continuidade da ditadura. Não? Aunque disfarçado de demócrata, esse governo era hecho por las viudas de la ditadura, ¿no? Que es una expresión brasileña, ¿no? En la práctica son hombres, las viudas, la verdad son viudos de la dictadura, son hombres. Y entonces creo que ese tema de la desinformación será um tema a ser enfrentado. Tudo que estou te contestando aqui são suposições. Quero deixar isto claro para tu ouvinte, tus seguidores, Sí. porque eu não hablo parte desse governo, ¿vale? No, yo colaboré De todas con la maneras, nos construcción. preguntan, aunque no seas parte, ¿estudias volver a Brasil? Não, claro, entendo de mi país, claro, sou filiado ao PT e contribuído para o programa de governo, sobretudo no tema da comunicação, porque o tema da desinformação, das fake news, é um tema que me interessa. Mas, além disso, aproveito para dizer que estou retrasado com meus estudos e com minha relação com a Universidade de Barcelona, porque é muita coisa para administrar nesse fim de ano, todo o tema das eleições e o tema da segunda volta, depois o tema do governo de transição, assim que fui retrasando muitas coisas de meu doutorado e estou em débito com meu tutor, se ele está me ouvindo neste momento, garantizo que vou arreglar este tema, porque vou volver a Brasil com meu doutorado defendido, ou ao menos com a fecha acertada para a defesa de meu doutorado. Então, como é esse tema que estou tratando, o tema da desinformação, das fake news,
e dos processos subjetivos que nascem dessa desinformação, he colaborado muito para o programa do governo de comunicação do PT e do governo Lula, pero não sou membro do governo, não assumo um cargo, ao menos por agora. Então, o que estou dizendo aqui são análises e suposições, ¿vale? Então, sim, creio que o tema da desinformação e fake news será enfrentado e há que ser enfrentado, senão se não houver esse enfrentamento, bueno, vamos a coger la silla, sentar y esperar la historia se repetir, porque si no hacemos nada, la historia se repetirá. Entonces, no hay ni un interés de nuestra parte, cuando digo de nosotros los demócratas, la gente que defiende la democracia, de que la historia se repita, de que el país sea una vez más contaminado por la mentira, por esta economía digital de la mentira, del odio, del acoso. Não queremos porque estamos traumatizados, porque vivemos isso bajo uma pandemia, o que ha profundizado os traumas todos. Então, estamos muito traumatizados, nos quedamos enfermos del corpo e de la mente, enfrentamos o ódio dentro de nossas próprias famílias e agora estamos num ponto, num momento de reconciliação. E reconciliação não quer dizer perdão, não? A reconciliação é buscar a responsabilização de quem tem responsabilidade por haver hecho todos esses crimes, todos esses atos nefastos, ¿vale? Então, estamos no momento da reconciliação e não queremos repetir isso, não queremos viver isso, não? Te digo que isso não é bom para nadie, não? E aqui em Espanha me preocupa muito que este processo de infecção de la sociedade por la mentira, por la desinformação e la polarização, esta fratura já está se passando com uma certa gravidade. E também essa responsabilidade é não somente de nós outros em Brasil, senão de todo mundo. Não por acaso tu chamas a tu podcast de pandemia digital, porque, claro, agora estamos bajo esta infraestrutura global em que o enfrentamento deste mal, né, da mentira e da desinformação, não compete somente a um país, senão a todos os países demócratas, que há que estabelecer uma nova relação com as plataformas digitais, que têm uma responsabilidade muito grande neste tema, e enfrentar a extrema-derecha, que está organizada também mundialmente. Bueno, hay que agradecerte el que hayas venido hoy y sobre todo que te lo ponen también por el chat la gente, agradecer esa lucha, esa constancia. Me imagino que habrás disfrutado, seguramente disfrutases más con la victoria que con la toma de posesión, ¿no? Sería más especial, lo vivirías más intenso. Sí, bueno, yo he disfrutado mucho más de la victoria, o sea, porque yo estaba muy aprensivo. Si Lula ¿Tuviste no miedo de vencesse, que se perdiese en la segunda vuelta? claro, claro que tenía miedo, lógico que tenía miedo, porque yo estaba mirando toda a campanha de desinformação, toda a força do poder econômico, toda a imprensa, toda a mídia hegemônica de direita, tentando impedir a eleição de Lula. E eu tinha medo, porque, claro, isso estenderia meu exílio. E a verdade é que o exílio pesa, aunque eu tenha grandes amigos em Barcelona e he encontrado em Barcelona minha segunda casa, aunque eu tenha uma rede aqui de amparo e que haja produzido bastante aqui, incluso estou com minha exposição em La Virreina, que está em seus últimos dias de cartel, que é desde exílio. Invito a todos os para ir visitar a exposição, que está desde as 10 da manhã até as 20 da noite. E é uma exposição que também é uma memória destes anos de enfrentamento ao fascismo no Brasil e no mundo. Então, eu tinha muito medo de não voltar a meu país, não ter a oportunidade de voltar e estar com minha madre outra vez, com meus irmãos. E, então, por isso, eu me dedicado bastante a reverter o resultado das eleições, sobretudo aqui em Barcelona, das eleições passadas, de 2018, onde o PT perdeu e a extrema-direita venceu. E este ano, nessas eleições, logramos reverter este resultado. Bueno, assim que desfrutei bastante da vitória. De la posse, eu me emocionei bastante, chorei muito durante a posse, pero agora assumo um papel, claro, que é um papel que devo assumir, um papel crítico, aunque haga
que venha a ser parte deste governo, haré parte do governo como uma voz crítica. Temos que ter a voz crítica. Há que mirar a complexidade da vida, há que encarar os erros, há que aparar as arestas e seguir para pôr em prática um programa de governo que beneficie a todos, sobretudo los más débiles. Bueno, muchas gracias por haber invitado. Nada, muchísimas gracias a ti. Y esperemos que se cumpla y que esos avances pues los podamos contar contigo. Y ojalá muy pronto y siga trayéndonos mucho... Mira, tengo una parte en el programa que es al final la sección cultural y siempre recomendaba algo. La semana pasada que estuvimos con Argentina, pues una canción, una película, un libro. Yo iba a hablar de Chico Buarque, iba a poner una canción, pero ya que estás tú te iba a decir si puedes hacer una cosa para que hoy pues alguien se vaya viendo una buena película brasileña, se prepare un buen plato de comida, escucha algo brasileño y para celebrar esta llegada. Lo vas a decir tú mejor que yo. Está en tu responsabilidad. Maravilla. La gente va a irse corriendo a buscar la canción o el libro que tú pidas. Vale, yo voy a sugerir que se escuchen a una cantante brasileña que se llama Rita Benedito. Su nombre Benedito es con dos N y con dos T's. Es una cantante que representa el Brasil profundo y la tradición cultural africana, con una sonoridad muy mezclada, muy rica, e, ao mesmo tempo, com um tema de política que não é muito visível na política, não? Que é o tema da tolerância religiosa, a tolerância hacia as culturas distintas, e, además, tem uma bela voz. Bueno, e um livro brasileiro que eu recomendaria é a biografia de Lula, escrita por Fernando Moraes, e meu próprio livro, que escrevi com Márcia Tiburi, que se chama... o que não se pode dizer, lo que não se pode dizer. O que não se pode dizer, que escrevi sobre, é uma reflexão epistolar sobre esses anos de exílio e o ascenso da extrema-direita em Brasil. ¿Vale? Y claro, ya di la dica también de la exposición en La Virginia, así que y ya basta. No hay excusa porque el portugués y el castellano por suerte se entienden muy bien, o sea que no hay ninguna excusa para no escuchar lo que nos has dicho. Pues muchísimas gracias. No hay excusa. A ti. Muchas gracias y cuente conmigo siempre. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Bueno, pues ahí teníamos la entrevista. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.